Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e eu estou aqui para estudar com vocês aí mais uma vez a palavra de Deus. E a gente vai estar trabalhando um pouquinho hoje dentro da lição de número 8 da revista da editora CPAD, tá? Cujo título da nossa lição aí é Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tá? Esse vai ser o tema que a gente vai trabalhar um pouquinho aí dentro da Epístola de Paulo aos Efésios. O textuário da nossa lição está lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 20, e diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A verdade prática nos diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Olha aí. A nossa leitura bíblica em classe, queridos, está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 20 ao 22, e Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, dos versos 24 ao 27. Vamos então para a nossa introdução, que nos diz: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo e o fundamento e a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, ao propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nessa lição estudaremos cada um desses aspectos. Então, gente, o que a gente precisa entender para começar a estudar essa lição, é claro que a gente precisa pegar uma base do que foi dito na lição anterior. Lembrando que falamos um pouco a respeito da reconciliação, ou seja, dessa separação que havia a princípio entre judeus e gentios, e como Deus, por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, uniu, de uma só vez esse povo, fazendo destes dois povos, a saber, judeus e gentios, um novo povo, um novo homem, uma nova criatura. E essa nova criatura nos é conhecida como igreja, a igreja do Senhor. Então, não só a união entre gentios e judeus, mas ela é um novo povo que nasce, a princípio, dessa união. E essa união só pode existir quando ambos os povos se reconciliam com Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. Então a gente precisa entender, para começar essa lição, que a morte vicária de Cristo e, por conseguinte, a sua ressurreição, ela uniu povos outrora separados, outrora distantes. E dentre essa união é perceptível para nós o fato de que os gentios estavam ainda mais longe. Quando a gente passa para analisar esse ponto dentro da Bíblia Sagrada, Paulo vai dizer isso: vós que outrora estavas longe, por intermédio do sangue de Jesus chegastes perto. Então esse é o foco que a gente trabalhou um pouco na lição passada, e peço a você que não assistiu, vai estar aí na descrição, logo no final desse vídeo vai estar aí um link para você estar clicando aí para assistir a lição passada, a lição anterior, tá? Você vai ser redirecionado a uma playlist na qual ali você vai estar tendo acesso às lições anteriores. Mas a ideia básica é entender isso. Nós vamos saber para entender o que Paulo está querendo dizer aqui nessa lição. E nessa lição que Paulo está trabalhando a princípio, fazendo uma analogia, tá? E nessa analogia Paulo está comparando nós, os servos do Senhor, os cristãos, os filhos de Deus, com pedras utilizadas para criar uma grande construção, a saber, a igreja do Senhor. Uma grande obra, essa é a comparação. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Nós como pedras vivas, essa é a ideia básica, dentro de uma analogia que Paulo está utilizando na construção. É bom que a gente entenda que essa analogia, claro, está ligada ao estilo da construção antiga, tanto romana quanto dos hebreus, da forma de se construir. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Tá? Esse é o ponto que nós vamos trabalhar aqui dentro dessa lição. E peço que você acompanhe, assista esse vídeo, vá até o final conosco aí, para que a gente possa aprender um pouquinho mais juntos aí. Vamos começar então essa lição. Vamos lá, o primeiro ponto aqui é entender a princípio, o primeiro tópico da lição, a qual diz um edifício espiritual. Então vamos começar a falar um pouco sobre isso. O santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A gente viu isso já um pouco, é claro, na lição passada. A ideia, a princípio, que nós passamos a entender a partir desta lição, a lição anterior, é o fato de que Israel se via como um povo exclusivo. E esse exclusivismo de Israel acabou fechando a eles
a porta de acesso a outras nações. Israel se trancou, se enclausurou, se fechou e se vangloriou, achando que, por ser o povo, a nação escolhida por Deus, essa questão relacionada à salvação era algo somente deles, somente para eles. Então, a adoração verdadeira só pertenceria a eles, a salvação, por conseguinte, também só estaria com eles. E com isso, eles não entenderam o fato de que Deus os chamara inicialmente para que, a partir deles, Deus pudesse salvar outras nações, salvar outras pessoas. Israel não entendeu que deveria ser um espelho de Deus, a fim de que as demais nações pudessem ver o reflexo e chegassem à pessoa de Deus. Então, por esse ponto, né, Israel acabou se fechando, se enclausurando, e nisso nasceu uma espécie de desavença entre Israel, a saber, os judeus, e as demais nações. E a gente vai perceber que um dos pontos centrais disso aí era a questão do templo. Aquele templo que outrora fora erigido para que ali habitasse a glória de Deus, a presença de Deus no meio de seu povo, acabou se tornando para os judeus não só um símbolo da glória e da presença de Deus, mas um símbolo do exclusivismo da sua adoração, da sua religião. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse ponto aqui para entender melhor isso. Outro ponto interessante aqui, assim o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Então, pelo fato de Israel não ter compreendido, tá, a princípio, a construção do templo, por que se erigir o templo, a gente precisa, para entender isso, entender que isso remonta a um tempo em que Davi inicialmente planejou construir o templo. A gente sabe que anteriormente, ou até melhor dizendo, antes disso, Deus deu uma ordem lá, ainda quando Israel peregrinava pelo deserto, Deus deu-lhes uma ordem da construção de um tabernáculo, ou seja, do tabernáculo. E a ideia, a princípio, era Deus habitar, Deus estar no meio do povo por intermédio do tabernáculo. E a gente sabe que o tabernáculo foi erigido naquele momento, dali, por conseguinte, ele é montado lá em Siló, e posteriormente o tabernáculo é substituído pelo templo. E a ideia, tanto a ideia inicial de Deus quanto a ideia também proposta por Davi ao elaborar, ao pensar na construção do templo, é ter ali naquele lugar um lugar específico para que Deus se revelasse dentro daquele lugar ao seu povo, que Deus estivesse neste lugar com o seu povo. Essa é a ideia principal. Sabemos que Davi fora proibido por Deus de construir ele mesmo o templo por suas mãos, serem, segundo a Bíblia nos diz, manchadas de sangue. Então esta construção, esta obra passou para o seu filho Salomão, que deu então prosseguimento nessa construção. Quando Salomão constrói o templo e a dedicação do templo, a gente vê pela Bíblia Sagrada que Deus vem ali, a glória de Deus e enche aquele lugar, né? Cavô de Deus, a glória de Deus enche aquele lugar, e por conseguinte os sacerdotes que ali estavam mal conseguiam ficar de pé, manter-se de pé. Tamanha glória de Deus naquele lugar. E Deus disse a Salomão: agora escolhi, santifiquei esse lugar para que esteja nele perpetuamente o meu nome. E o que nós precisamos entender com relação a isso é que o templo é construído, o templo é erguido, é erigido, e Deus, a partir de então, segundo a crença, segundo a ideia e a visão dos hebreus, é que Deus passa a habitar, a estar naquele templo, a estar naquele lugar com o seu povo. E o que nós vemos é que, com o passar do tempo, Israel não compreendeu muito bem isso. E a ideia de Deus ali era, a partir dali, revelar-se, assim como revelara-se a Israel, revelar também às demais nações, revelar-se aos outros povos, né? Que houvesse salvação aos outros povos. Mas Israel não entendeu, os judeus não compreenderam isso e tomaram tudo isso para si. E o que nós precisamos entender é que, a partir da morte de Cristo, o templo, o lugar exclusivo dos hebreus, o lugar onde eles sempre imaginaram estar ali, a presença de Deus, um lugar onde Deus habitava, essa era a ideia que se tinha entre os hebreus. Nós vamos entender que, a partir da morte de Cristo, Cristo agora, Deus agora passa a habitar não mais no templo, não mais na alvenaria, não mais na construção, não mais no edifício, não mais no prédio, mas não mais na estrutura, mas Deus passa a habitar em nós, homens santos, lavados, remidos e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Esse é o ponto que nós vamos entender, tá?
dentro da nossa lição para começar aí. Então nós temos aqui uma espécie de maquete, que seria o templo todo, o seu glamour, sua estrutura. Lembrando que isso aqui, é claro, seria o que nós chamamos de Herodes, título de Herodes pelo fato de Herodes tê-lo reedificado, tê-lo ornamentado, porque obviamente há o templo de Salomão, a primeira construção do templo, após a sua derribada lá no de 586, porque sabemos que Nabucodonosor, em 3 investidas, adentrou a Judá, a primeira em 605 a.C., a segunda em 597 a.C. e a terceira e derradeira em 586 a.C., na qual todo o templo fora derribado, destruído, e o restante que havia deixado atrás tesouro também levado com pessoas ali para a terra e a nação da Babilônia. Então, a ideia disso é compreendermos o fato de que essa estrutura que estamos vendo aqui, essa maquete representando, era para Israel uma espécie de glória, de glamour. Os judeus se vangloriavam por terem sido eles aqueles que receberam a direção de Deus, a glória de Deus no meio deles. Eles se vangloriavam por ser o povo a quem pertenciam lá a verdadeira adoração ao Deus de Israel. E o que a gente percebe é que o templo, todo o seu glamour, toda bela, como podemos ver aqui, acabou se tornando, ao invés de ser um lugar, um ponto de encontro com Deus, na qual os gentios posteriormente passariam a conhecer o Senhor, as nações do mundo conheceriam, acabou sendo que os gentios somente poderiam olhar, observar e entrar próximo a ele, lugar, nós vimos isso em edições anteriores, chamado pátio ou átrio dos gentios, né? Havia uma limitação a eles, eles não tinham acesso ao que nós estamos vendo aqui, simplesmente ficavam no pátio. Então, eles poderiam fazer simplesmente olhar, ver, visualizar aquilo que os hebreus tinham como exclusivo. Então, a ideia inicial era essa. Enquanto os judeus estavam na época de Paulo ainda, no tempo da igreja primitiva, naquele período ali, se vangloriando, se gabando por terem sido ele, povo de Deus. Por outro lado, eles não entendem, muitos deles, é que com a morte e o sacrifício de Cristo, então o templo, o lugar da morada do Senhor, não era mais o templo, no lugar de Deus, e estava no lugar onde Deus ali habitava, mas passou a ser a partir de então nós, os servos do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, vamos ver mais aqui, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Então, Paulo, em sua analogia, dentro do capítulo 2, aí, a partir do verso 20 em diante, Paulo vai fazer uma analogia ligada à construção, à edificação. E nessa analogia que Paulo está fazendo, ele compara aos cristãos, tá, a obra em si, a igreja em si, a um grande edifício. E é claro que está em construção. Esse edifício, nós sabemos que ainda não fora acabado. Por conseguinte, essa obra só será concluída quando Jesus Cristo vier novamente buscar o seu povo. Então, nós somos um edifício que está passando por um processo de construção, ainda inacabado, mas crescendo dia a dia na presença do Senhor. Outro ponto interessante, o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Tá? Outra coisa que a gente precisa analisar também aqui, que a ideia que Paulo nos quer passar, por conseguinte, corroborando com aquilo que ele mesmo disse lá no capítulo 17 do livro de Atos, Paulo fala nisso. Tá? Estevão também cita algo nesse sentido, capítulo 7, 4, 8, e Paulo 17, 24. Tá? Deus, o Altíssimo, não habita em templos feitos por mão de homens. É claro que a gente precisa analisar muito isso aqui, essa colocação. Por quê? O primeiro passo é analisar isso à luz do contexto bíblico. A gente sabe que a nossa referência aqui, Paulo está lá na cidade de Atenas, e Paulo está passeando por aquela cidade, né, preparando lá o caminho, preparando o cenário para que ele pudesse pregar o evangelho. E Paulo ali avista muitos templos, tá, erguidos a diversos deuses do panteão grego e o panteão romano. Então, naquele momento, Paulo avista muitos, eu colocaria templos, altares, melhor dizendo. E dentre esses altares, Paulo vê um altar escrito ao Deus desconhecido. Com isso nós entendemos que dentro de toda essa vasta crença religiosa que havia, né, dentre os gregos lá, e isso passou também aos romanos, eles, construindo os seus altares, chegaram ao pensamento de, se a gente estiver aí, e se houver um Deus que a gente não conhece, dentre um Deus que está aquém do nosso panteão, e a gente desconhece esse Deus. Então, por isso, criaram, edificaram, ergueram lá um altar ao Deus desconhecido. E é interessante que Paulo se aproveita disso aqui. O que Paulo quer mostrar para eles, quando Paulo diz que Deus não habita, né, em templos feitos por mãos de homens, o que Paulo quer passar por isso é que a gente não pode, não consegue, não deve, não há como limitar
a Deus no que tange um local. Deus não está preso a lugares que a gente acha, pensa na nossa vã filosofia, na nossa ideologia humana, que Deus possa estar preso. Então não há como prender a Deus, não há como segurar a Deus em lugares, em tempos, em momentos, em linhas, em pensamentos. Então esse é o ponto. E com isso, Paulo não está dizendo que pelo fato de Deus não habitar em templo feito mãos de homens, Deus agora habita em nós, mas isso, com isso Paulo não quer dizer que nós não devamos estar em templos, nos reunirmos em templos. Porque essa passagem ela é muito utilizada pelos chamados desigrejados. Né? Quem pega essa passagem diz, olha, já que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nós também não devemos habitar em templos feitos por mãos humanas. Nós não precisamos nos reunir em templo. Claro que isso é verdade em parte, gente. Em parte, sim. Não é só necessariamente nos templos que nós precisamos nos reunir, porque é onde estiverem 2, 3 ou mais pessoas reunidas, onde houver um povo de Deus reunido, com certeza Cristo está ali. Deus está ali conosco nessa reunião. E a reunião pode ser em nossos lares, podem ser na rua, podem ser em qualquer uma localidade, uma faculdade, um hospital, onde quer que seja um ônibus em movimento. Mas a ideia é que nós, como cristãos, precisamos estar em comunhão, precisamos nos reunir, precisamos nos congregar. Esse é o ponto, tá? Nós precisamos lembrar o que diz o escritor aos Hebreus, né? Não deixando nossa congregação como é costume de alguns. Nós precisamos congregar, precisamos estar juntos. Isso é uma grande verdade. Um grande exemplo é essa analogia de Paulo, a construção na qual pedras ou tijolos, como você quiser falar, são postos lado a lado, juntos, união. O que mantém essa estrutura, além do fundamento, é claro, o principal fundamento, veremos já já, que é Cristo, mas a maneira como é construída, tijolo por tijolo, pedra viva por pedra viva, saber nós, os cristãos. Então, com isso, Paulo não queria dizer, em momento algum, que nós não devamos nos reunir em certos lugares para ali exercermos a nossa comunhão. A ideia é que Paulo está focando, a princípio, dentro dessa religiosidade estranha que havia entre os gregos, né? Havia entre o povo lá de Atenas. Esse é o ponto principal a se trabalhar. Então, com isso, gente, não há nada na Bíblia que nos proíba de reunirmos em templos. Sabemos que a igreja primitiva não reunia em templos porque naquele tempo isso não era liberado. Tá? Reunir-se em templo naquele momento de perseguição era algo proibido, vetado. A igreja sofria perseguição por parte dos judeus e também sofria perseguição por parte do Império Romano. Uma vez tornando-se o cristianismo a religião oficial, nós vemos que aqueles que reuniam-se anteriormente em casas, ainda que em casas, eu preciso abrir um parênteses aqui, isso não quer dizer que cada um ficava na sua casa, havia um horário específico de culto e cada um na sua casa. A ideia também não é essa. Havia casas onde muitos se aglomeravam e reuniam-se naquela casa, ali ceiavam os domingos, ali congregavam. Essa é a ideia. Ainda que em casas, ainda que por debaixo de perseguição, a igreja primitiva congregava, se reunia. Eles conseguiam achar com toda dificuldade tempo e espaço para reunirem-se. Tá? Então esse é o ponto principal que nós precisamos entender. Mas a gente sabe que, uma vez sendo liberado, então lhes foi permitido tanto a construção de templos, quanto estarem também juntos, de maneira pública, em um lugar para juntos adorar a Deus. Nós precisamos entender isso. Tá? Não vejo problema algum, eu não vejo nada que nos impeça de reunirmos em templos. Esse não deve ser um versículo utilizado como desculpa para quem quer se desigrejar. Continuando aqui. Os crentes tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. Então, como eu havia dito anteriormente, após a morte vicária, o sangue derramado de Cristo no Calvário, no madeiro, então Cristo, a partir daí, nos fez compreender que o templo agora de Deus, onde Deus habita, é em nós, no seu povo. Deus habita no meio do seu povo. Essa é a ideia por conseguinte. Tá? E nós vemos aqui uma pequena ilustração que eu estou colocando aqui. Então, o santuário do cristão, esse é o ponto. O santuário cristão é onde Deus habita. Tá? Deus está conosco. Deus habita no meio de nós. Deus habita onde há pessoas orando, onde há pessoas buscando, onde há pessoas clamando, onde há pessoas cultuando, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. A pedra angular
Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Olha que coisa interessante. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. É interessante que Paulo vai citar, dentro da sua analogia, a construção, o edifício, comparando-nos essas pedras utilizadas para esta construção. E Paulo vai citar algo interessante, que a base dessa construção, o fundamento, a princípio, ele está todo ele posto sobre uma única pedra. Que pedra é essa? Cristo Jesus, a pedra angular. É interessante entendermos que Paulo está fazendo uma analogia à arquitetura antiga. E dentro dessa arquitetura antiga, né, nos tempos de construção, geralmente para se construir um edifício, utilizávamos a chamada pedra angular, tá? Ou pedra de esquina, como alguns costumam falar, ou pedra fundamental. Você também vai ver pessoas utilizando esse termo, pedra fundamental. E essa pedra de esquina, pedra angular ou pedra fundamental, geralmente era a primeira pedra que dava a ideia, as dimensões, as proporções da construção que seria feita. Havia casos em que essa pedra era a primeira pedra a ser posta. Ela era geralmente posta num canto, escolhia-se um canto, e a partir dessa pedra ela dava ângulo para que as paredes fossem erguidas a partir dela. Geralmente duas paredes eram erguidas e a partir dessa pedra, dando margem, dando ângulo para que se levantasse essas duas paredes, então a construção dava-se início e continuava ali, e ia até o fim, uma ótima construção, forte, robusta, rígida. É interessante que geralmente a pedra de esquina, como eu disse, ela é quem dava ângulo a duas paredes. E nós podemos entender que Paulo está utilizando essa analogia para dizer o quê? Pedra de esquina, Cristo Jesus, paredes que estavam ligadas, paredes que só poderiam se manter de pé se estivessem ligadas a essa pedra. A primeira parede, judeus. A segunda parede, os gentios. Se essas paredes não tivessem ligadas a princípio, se não houvesse nelas uma ligação com a pedra angular, essas paredes não se manteriam de pé, cairiam. Então, uma vez que essas duas paredes passaram a ser construídas a partir desta pedra de esquina, nós vemos que não é mais judeus, ou não são mais judeus, e não são mais gentios. A igreja em si, duas paredes formando uma única estrutura, uma única construção, a saber, a igreja de Cristo Jesus. Olha que coisa interessante. Então a pedra era posta a princípio, e a linha que se dá hoje, né? A gente se põe uma linha para poder dar ali prumo para que aquela parede não caia, esquadro, né? Não é muito bem a minha área, a área da construção civil. Eu quero mais só tentar entender aqui. Então, para que essa parede não venha a ficar torta, para que não haja uma espécie de pressão, para que o peso da estrutura não não haja atrito, nem que o peso se desloque para uma parte errada da construção. Então, ela precisaria primeiro estar alinhada, agrupada e alinhada à pedra de esquina. Então, para que nós, servos do Senhor, a igreja de Cristo Jesus, possamos crescer e crescer espiritualmente, nós jamais devemos nos desvincular da pedra angular, da pedra principal, da pedra de esquina, a pedra rejeitada pelos edificadores, a saber, Jesus Cristo, a rocha firme, a inabalável pedra. Este é o ponto interessante. Então, nós precisamos estar ligados a princípio à pedra angular, que é Jesus Cristo. Vamos ver isso agora no slide que vem. Então, há exemplos aqui, no que tange a construção, a gente vai perceber algumas coisas interessantes aqui. Está aqui uma espécie de construção, como eu havia dito. Essa aqui seria a pedra angular. A partir daqui, esta parede e também essa passam a se ligar a ela, e a partir daí nós temos uma ótima construção, porque estão presos a ela. Havia casos como esse aqui, do chamado arco romano, que nós estamos vendo aqui, esse arco romano, né? Essas pedras, ao contrário do que se vê hoje, como a gente muitas vezes utiliza massa, né, para ligar um tijolo ou uma pedra a outra, né, para assentar, como é a expressão usada ali na construção civil, isso não acontecia. Essas pedras aqui não há nada, não há argamassa, não há uma massa de reboco, não há massa, nenhum tipo de massa, nenhum tipo de argila que está ligando. Elas são sim pedras postas uma a outra, e a tendência é que essa pedra aqui do meio, a chamada pedra angular, essa pedra é quem distribui a força dentro desse arco, fazendo com que esse arco não venha a cair. Outro exemplo também está aqui, no mesmo desenho de cima da pedra angular. Então, para nós, a nossa pedra angular, a pedra fundamental, a pedra basilar da construção chamada igreja, não é outro senão Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Outro ponto interessante, Cristo, a pedra principal.
A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Então, olha que coisa interessante. Como nós já vimos aqui, a pedra angular da igreja, sobre a qual a igreja está edificada, embasada, sustentada, é Cristo Jesus. E ao longo do tempo, tanto judeus como romanos, os povos da época, com o passado rejeitaram a Cristo. E Cristo, rejeitado por eles, passou a tornar-se a chamada cabeça de esquina, a pedra principal. Então eles rejeitaram a Cristo. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. Então, nós temos hoje um novo santuário. Não mais o antigo santuário, não mais o templo de Jerusalém, como você quiser falar, templo de Jerusalém, templo de Herodes, templo de Zorobabel, templo de Salomão. Ainda assim, nós entendemos hoje que Cristo Jesus habita em nós. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, não habita mais no templo, ainda que o templo venha a ser reerguido, erigido novamente. Deus habita em nós. Deus habita no meio do seu povo. Essa é a ideia principal. E a pedra angular, na qual sustenta essa construção, essa edificação, chamada igreja, é o próprio Jesus Cristo. Não é outro senão Jesus. Vamos ver aqui o segundo tópico. Fundamento, apóstolos e profetas. Vamos tentar entender isso aqui a princípio. Conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. Então a gente vai ter aqui a expressão grega apóstolos. Apóstolos é a palavra utilizada aí para enviado, mensageiro. Nos evangelhos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas, usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Então, a princípio, gente, nós temos aqui, dentro da Bíblia Sagrada, os apóstolos. E isso, é claro, tem dado o que falar. Porque muitos questionamentos têm levantado. Houveram outros apóstolos além dos 12? Sim, Paulo. Então, 13. Mas, após Paulo, a gente veria outros apóstolos. Quem eram os apóstolos inicialmente falando? A gente sabe que os apóstolos foram, a princípio, os 12 homens chamados, 12 homens chamados por Jesus. E esses 12 homens caminharam por um tempo aproximado de 3 anos, há quem diga 3 anos e meio, mas 3 anos aproximados, eles caminharam com Jesus. Com ele estiveram, aprenderam com ele, realizaram coisas tremendas por intermédio do nome e da pessoa de Jesus, da presença de Jesus no meio deles. E após a ida de Jesus, após a morte e ressurreição, e depois, por conseguinte, Jesus ser assunto aos céus, esses homens, esses 12 homens, deram continuidade ao ministério de Jesus na terra. É bem verdade que um deles, Judas Iscariotes, acabou se desvinculando, desviou-se, e por conseguinte outro fora posto em seu lugar. A gente percebe isso lá em Atos 1, quando Pedro toca nesse assunto e 2 nomes foram apresentados, a saber, Matias e José Barsabás, o justo, e da escolha do Espírito Santo e dos próprios apóstolos foi para Matias. Matias passa então a partir daí a substituir Judas Iscariotes. Mas posteriormente nós vemos a partir de Atos capítulo 9, a chamada do apóstolo Paulo, por conseguinte, a gente o vê também em Atos 11 no finalzinho, Atos 13, quando ele está em Antioquia da Síria, e por conseguinte ali é chamado para o santo ministério, o Espírito Santo diz, apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. A partir dali nós passamos a conhecer o apóstolo Paulo, na qual ele no capítulo 15 do livro, da epístola, melhor dizendo, aos Coríntios, a qual ele mesmo escrevera, ele vai dizer-nos que Cristo apareceu a ele, chamou a ele para o apostolado. Então nós temos aí 12, por conseguinte mais 1, 13. A quem Paulo nem diz 13º, ele fala 12, e Paulo ele se cita como o abortivo, ele se chama de o abortivo. Então a ideia inicial é, apóstolos, há o dom de apostolado, existem mais apóstolos? A gente sabe que um dos problemas que é gerado com relação a isso seria interpretar Efésios, a própria Epístola aos Efésios, capítulo
4, verso 11, tá? E aí a gente começa a ver essa dificuldade com relação a isso. Porque lá nos dá a entender com relação ao dom de apostolado. Deixa eu pegar para ver com vocês dentro da Bíblia Sagrada esse texto que eu creio que você, assim como eu, nós conhecemos esse texto de cor, mas há coisas que a gente precisa observar dentro desse texto. Vamos lá então, Efésios, que é a epístola que estamos estudando dentro da Bíblia Sagrada, e nós veremos aqui em Efésios 4, verso de número 11, para entender isso. Vamos lá. Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Com isso, muitos entendem, a partir daqui, que existe o dom do apostolado, tá? Apóstolos. É difícil, eu confesso a vocês que é muito difícil entender isso, haja vista o fato de nós não vermos outras referências nesse sentido. Essa é uma das mais comuns utilizadas. Mas com isso nós precisamos entender, tá? Realmente houveram outros apóstolos após? Você vai ver lá em Atos 14, Barnabé e Saulo sendo chamados ambos de apóstolos e outros nomes também que a Bíblia nos declara. Nós vamos entender que existiram os apóstolos, tá? No que tange o ofício apostólico, que eram os 12 e Paulo. E havia alguns critérios para ser apóstolo. Que critérios é esses para ter o ofício apostólico? Um deles era ter caminhado, andado com Jesus, presenciado os feitos de Jesus na terra, ter participado do ministério de Jesus aqui na terra. E nós vemos que os 12 assim o fizeram. Inclusive Judas, embora tenha nos perdido, e a vaga que fora passada de Judas, que pertenceu também a Matias, mas Matias também andou com Jesus. Então, um dos critérios é esse: ser comissionado por Jesus, enviado por Jesus, estar com ele, ter a presença de Jesus. Então, onde Paulo se encaixa nisso? Nós entendemos que Paulo, a princípio, queridos, ele não só viu Jesus espiritualmente, tá? Paulo não teve só uma rórama, a palavra rórama quer dizer visão, na qual eu vejo espiritualmente a visão. Posso estar dormindo, acordado, de olho fechado, olho aberto, tenho uma visão. Mas o que nós entendemos é que Cristo, o que Paulo teve de Cristo não fora só uma visão. Cristo, entendemos que houve ali uma aparição. E isso é uma das coisas que credencia o apóstolo Paulo como apóstolo. Então, Cristo não teria só permitido que Paulo visse ele do céu, por assim dizer, e Paulo na terra, mas Cristo veio a Paulo, Cristo apareceu, Cristo esteve presente, ainda que Paulo não pudesse vê-lo, e os que estavam com Paulo também não ouviram, mas Cristo veio. Uma aparição. O que Paulo teve de Cristo fora uma aparição e não uma visão. Como é o caso lá que nós temos em João na ilha de Patmos, uma visão. João seu corpo continuou na ilha de Patmos, e ele foi levado espiritualmente lá para contemplar coisas aos céus. O próprio Paulo vai dizer, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, lá em Coríntios 12, ele vai dizer isso, 2 Coríntios 12. Mas o que acontece aqui é que Cristo vem a Paulo. Então Paulo tem uma aparição de Cristo para ele. Então isso é interessante. Fora isso, além de Cristo aparecer a ele, Cristo comissionou, deu ordem, ele vai dizer que lá no deserto, onde ele esteve, no deserto da Arábia, Cristo esteve ali, o orientou. Quando ele vai falar acerca da ceia do Senhor, ele vai dizer que o que ele passou, o que ele mesmo recebeu de Cristo, né? Ele vai na questão da instituição da ceia lá para os Coríntios. Então, gente, o que nós temos aqui é que Paulo é uma pessoa credenciada para o apostolado, o que eu não poderia dizer de Barnabé ou de outros. Então, o primeiro fato é esse: o ofício de apóstolo só cabe aos 12 e Paulo, ou aos 13, como você quiser falar. Mas também a palavra, a expressão termo apóstolo, quer dizer enviado. Então, muitas vezes, o escritor, como Lucas está escrevendo em Atos, pode estar se referindo a Barnabé não como um apóstolo igual aos demais, mas como alguém enviado, assim como os demais. Então, quando você vê a expressão apóstolo, nem sempre está referido, é o mesmo termo, apóstolo, apóstoles, no grego, mas pode estar se referindo não ao ofício, não à questão apostólica, não a um dos 12, ali nós colocamos e Paulo, um dos 13 que estavam com Cristo, chamados, mas alguém que fora também enviado, porque a palavra era comum desse termo. Então você pode analisar mais a questão da palavra. Tá? Eu, particularmente, não creio que exista hoje o dom de apostolado só com base em Efésios 4:11. É claro que aí já complicaria a coisa, e você assistindo o vídeo vai dizer, não, mas é muito pouco. E eu também entendo que um vídeo como esse é pouco, ainda que a aula não fale disso, eu não posso me ater a isso. O que eu posso, talvez, gravar um vídeo posteriormente falando só sobre apostolado.
ou você que surgiu uma dúvida de repente pode estar entrando em contato conosco, que a gente pode bater um papo via Zap, áudio, a gente grava falando a respeito disso, e eu mostro as referências, explico dentro do texto original. Dentro do grego bíblico está essa questão de apóstolos, o nome, o termo, a expressão apóstolo. Mas eu creio que Efésios 4:11, só esse versículo não é suficiente para dizer para mim que após os apóstolos, outras pessoas podem se dizer, se chamar, crer e pensar que são apóstolos. Mas a ideia básica é entender isso, o conceito de apóstolos, tá? Então, os evangelhos, eles ratificam a ideia de que apóstolo geralmente está ligado àqueles 12 ali a princípio. E as cartas paulinas nos mostram que o Paulo também fora um apóstolo, o abortivo, como ele disse lá em Coríntios 15. Então, nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. E a mensagem de Cristo, o fundamento. Continuando aqui para explicar. A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Gente, nós estamos falando aqui, é que Paulo está dizendo, e deixe-me ler aqui mais uma vez, por conseguinte, o capítulo 2, verso de número 20, que é o nosso ponto. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Isso aqui, às vezes, se torna um pouco complicado, por quê? Porque quando eu leio Efésios 2:20, que é o caso aqui, eu preciso também, estou com a Bíblia aberta, ler 1 Coríntios capítulo 13, tá? Verso 11, e eu vou ler para vocês aqui que diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, muitas vezes alguém pode estar lendo isso e se sentindo confuso. O fundamento são os apóstolos e os profetas, que eu vou explicar já os profetas, ou Cristo. Há uma contradição nas escritos de Paulo. Paulo uma hora fala que o fundamento é Cristo e outra hora fala que o fundamento são os apóstolos e os profetas. Então Paulo se equivocou, Paulo errou. O que nós vamos entender é o seguinte, gente. Analogia, embora use o mesmo termo, edificação, construção, fundamento, embora use a expressão fundamento, o que nós vamos entender é o seguinte, deixa eu ler aqui, ó, assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Então, o que a gente quer dizer com isso, primeiramente? Quem é o fundamento? Os apóstolos ou Cristo? Queridos, o fundamento, a base, é Cristo Jesus, a pedra angular. Cristo é o fundamento. Quando a gente fala aí sobre apóstolos, quando Paulo passou a ideia de apóstolos e profetas como fundamento, Cristo agora está dizendo o quê? Paulo está dizendo o quê? Nós vamos entender isso aqui. Um é um fundamento no que tange a estrutura, tá? Dentro da estrutura, e outro fundamento no que tange ao construtor, a obra. Então, quem constrói, quem fundamenta, quem prepara é Cristo. E as pedras que ele usa, a estrutura que ele usa são principalmente, a princípio, os apóstolos e por conseguinte os profetas. Então Cristo é a pedra angular, ele é quem começou a construção, ele é quem edificou, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, lembramos disso? Mateus 16 lá, ele disse, né, para Pedro, te digo que tu és Petros, grego, fragmento de rocha, fragmento de pedra, pedra cortada, lavrada, pedaço de pedra. E sobre esta, pronome demonstrativo, sobre esta, que é ele, se referindo a ele, esta pedra, ou esta Petra, edificarei a minha igreja. Então Cristo é o construtor, ele é quem edifica. Então o fundamento é ele. Ao mesmo tempo que ele é o construtor, ele é a pedra angular. Tudo se inicia dele, a construção será iniciada a partir dele. Aí ele começa a botar as primeiras pedras em cima do fundamento, que ainda para nós é um fundamento. Quais são as primeiras pedras? Os apóstolos, por conseguinte, os profetas. Então os apóstolos e profetas não são os construtores. Eles também fazem parte do fundamento. Então Paulo não está errado nem equivocado. Então lá em Coríntios 3:11, Paulo está falando de Cristo como aquele que edifica, e a pedra inicial, a pedra fundamental começa por ele, a obra começa a partir dele, a construção. E ele começa a construção que ele está edificando, a igreja, Mateus 16, a partir dos apóstolos, por conseguinte, profetas, e aí o restante da igreja foi posto. Então não há contradição, tá? E como foi dito aqui, não se pode mexer no fundamento. Então a ideia principal é essa. Não dá para mexer no alicerce. É Cristo, só Cristo. Por isso a nossa mensagem deve ser cristocêntrica. Por isso os nossos pensamentos devem ser
cristocêntricos. Por isso, as nossas intenções devem ser guiadas pelo caráter de Cristo. Nós devemos pensar, agir, tá? Preparar as coisas para a chegada do Senhor, todas elas passando pelo crivo de Cristo Jesus. Esse é o ponto. Continuando, testemunho dos profetas. Então, o que fundamenta esta obra, a princípio? Cristo. Ele é construtor e também faz parte da construção. Ele é o construtor e também a matéria-prima da construção. Esse é o ponto a ser entendido. Tá? E a partir dele, a gente tem aí o fundamento dos apóstolos e, junto a isso, aí, os profetas e o testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. Então, quem são os profetas? Aqui a gente vai passar a ver agora. A ordem da frase de Efésios 2:20, então, há uma ordem: apóstolos e profetas. Apóstolos e profetes, tá? Indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Isso aqui, é claro, dá muito o que falar. Você vai ver aí pessoas falando em seus vídeos também, comentando assim como eu estou. Alguns vão falar que são os profetas do Antigo Testamento, outros já vão citar que é do Novo. E isso realmente não é fácil de entender. O que a gente precisa entender a princípio é que a grande maioria concorda que se refere aos profetas do Novo Testamento. Por quê? Pela ordem como está posta. Se nós analisarmos historicamente, deveria ser o quê? Profetas e apóstolos. Mas quando o assunto seria profetas do Antigo Testamento, a gente vê que ainda que eles anunciavam, ainda que eles preparavam, por assim dizer, a chegada do Messias, a saber, Cristo Jesus, eles ainda estavam ligados a Israel e não compreendiam por completo o que seria a obra da igreja. Não nos fora, a princípio, revelado de maneira plena. Essa revelação ela vem para os profetas do Novo Testamento. Essa é a ideia, tá? A princípio. Então, há uma certa dificuldade quando a gente vai interpretar, tentar criar uma linha hermenêutica para entender isso aqui. Por que Paulo citou profetas? Quando a gente tenta utilizar para os profetas veterotestamentários, a gente não consegue, às vezes, encontrar muito argumento e consolidar isso. Então, geralmente, os argumentos mais são utilizados para o que tange igreja, a obra vicária de Cristo, já os profetas do Novo Testamento. É claro que esse título profeta, a gente às vezes tem dificuldade de entender, porque a gente compreende que após João Batista não se é visto biblicamente o ofício de profetas. Então a pergunta é, existiram profetas pós João Batista? Então há ainda hoje, o ministério profético permanece, continua, o ministério, o ofício profético continua ainda hoje, assim como era no Antigo Testamento? A gente sabe que não. Mas por diversas vezes esse termo, essa expressão profetas, está ligada a homens de Deus do Novo Testamento também, homens que receberam do Senhor, tá? Eu colocaria, receberam de Deus o dom de profecia. E essas pessoas na igreja que tinham o dom de profecia eram pessoas que, além de ter tal dom, estavam voltadas mais para a palavra, a área da pregação, a área da homilia. Eram pessoas que falavam com interpretez, com autoridade diante do Senhor. Então, tais pessoas eram chamadas também no Novo Testamento de profetas. Um exemplo disso é Ágabo, um profeta que estava lá no meio dos irmãos da igreja primitiva. E esse profeta, tanto é que ele sai de Jerusalém, ele vai a Cesareia, ele profetiza para Paulo. Ele pega uma cinta, que era de Paulo, amarra em seu corpo e diz, assim farão ao homem, o dono dessa cinta. Prenderão, levarão a Jerusalém, entregarão ali na mão dos malfeitores. Olha que coisa interessante. Então a gente percebe que, ainda que não houvesse mais o ministério profético como era, com Elias, com outros homens da Bíblia como Eliseu, Amós, Oséias, Naum e Joel, as pessoas do Antigo Testamento, nós vemos que havia o dom de profecia, existe sim o dom de profecia, ainda hoje o existe, mas as pessoas que tinham tal dom e eram mais voltadas, afetas à homilia, à pregação e ao ensino da palavra, eram chamados de profetas. Então, esses nós concordamos ser os profetas que Paulo está se referindo, na qual, então, com isso Paulo está nos dando a ideia de que a igreja foi edificada por Cristo, que por sua vez é a pedra angular, e sobre ele pôs, numa ordem, colocaríamos assim, espiritualmente falando, os apóstolos, com sua autoridade, doutrina essa que não é outra, senão aquilo que lhes fora dado pelo próprio Cristo. Eles não criaram, não inventaram uma doutrina, mas eles permaneceram naquilo que Cristo nos havia ensinado e puseram tais questões em prática, que são doutrina dos apóstolos, e por conseguinte, após isso, vêm os profetas, e os profetas apontam mais para o quê? Para a palavra de Deus em si, para o contato de Deus com a igreja, de maneira direta, através do dom de profecia. Paulo nos exorta lá, escrevendo aos Coríntios, a buscar os dons
dons, e um dos dons que Paulo sempre está focando nele é o dom da profecia, não que seja melhor que os demais, mas a ideia é a importância do ministério profético dentro da igreja. Então nós entendemos com isso, gente, que os profetas aí, tá, apóstolos, fica claro, tá, seriam os 12 e Paulo, a quem vai dizer, você pode encontrar vídeos, pessoas falando aí na EBD sobre outros, eu não creio, tá? Precisaria de mais base bíblica da parte de quem defende que existe hoje o dom, tá? Que esse Efésios 4:11 que eu não concordo, eu volto a dizer, porque olha o que a Bíblia diz, a uns deu e a outros, então a uns, gente, uns é algo específico. Quando eu leio que uns são apóstolos, eu entendo que somente aqueles ali, e a outros que não são aqueles uns. Olha que coisa interessante. O português, isso aqui é claro no português. Quem são uns ali? Uns são 13. E quem não são os 13, quem não faz parte dos 13, são os outros. Então, aqueles ali, 13 apóstolos. E os outros, olha o que o texto diz, a uns deu para uma coisa, mas a outros para... Então, eu creio que o resto, evangelista, doutores, são os outros, mas uns ali são só os 13. Tá? E eu volto a dizer, me liga aí, manda um zap, a gente conversa melhor sobre isso aqui, eu vou explicar isso para vocês dentro do texto original grego. Então, fechando essa parte, assim os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Então, está claro aí para nós, dentro desse texto, que Paulo refere-se aos profetas do Novo Testamento, aqueles que possuem o dom de profecia. Terceiro tópico, edificados para a morada de Deus. Vamos lá. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Então, quem a gente entende isso aqui? O que seria bem ajustado? Então, quanto mais eu estiver ligado a Cristo, melhor, maior, mais eficaz e produtivo será meu crescimento. Então, a base do meu crescimento não é o tipo de pedra viva que eu sou na construção. Não é se eu sou uma pedra grande, uma pedra pequena, não é o tamanho da pedra, não é a robustez da pedra que vai dar a esse edifício, tá? Uma boa direção, um bom fundamento, uma boa base, um bom crescimento, melhor dizendo. O que vai manter esse edifício de pé não é a estrutura da pedra, nesse caso nós cristãos, cada pedra, uma maior, uma menor, encaixe, não é o encaixe das pedras, tá? Mas é a maneira como nós estamos ligados, alinhados, aprumados, tá? Com a pedra angular. Então, quanto mais ligado eu estiver, quanto mais eu estiver na direção, na linha da pedra angular, a saber, Cristo Jesus, maior será o crescimento desse edifício. Lembrando que esse edifício ainda está em crescimento, não está terminado essa obra. Não posso dizer que está, porque muita coisa ainda, muita pedra ainda para rolar, muita coisa ainda dá para acontecer. Mas todo edifício bem ajustado cresce. Então, esse fato de estar bem ajustado é o quê? A maneira como ele está direcionado ali pela pedra angular. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Esse é o ponto que eu estava falando aqui agora. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon. Naon que designa o recinto interior, ou seja, o lugar santíssimo. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Então, a princípio, Paulo utilizou uma expressão aqui, naon, para se referir lá a essa questão do alinhamento. Então, vamos ver isso aqui dentro do texto também em Efésios. Vamos lá. Capítulo 2, verso 21 e 22. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então a gente vai ver que coisa linda. Cresce para quê? Para templo. E a palavra templo aqui é a palavra naon, que quer dizer o quê? Esse templo santo. Aponta mais especificamente para o santuário, não para toda a estrutura do templo, mas propriamente mais para o lugar central da adoração, que é, nós sabemos, o lugar santo dos santos. Tá? Dentro do templo havia o lugar, o átrio, que é a parte externa, o lugar santo, e o lugar santo dos santos, o último estágio. Então, o que Paulo está utilizando, essa palavra naon aponta para isso. Então, a palavra aponta para nós o quê? Dando uma ideia de quê? Que nós estamos crescendo, tá? No qual todo o edifício, nós estamos bem ajustados e nós passamos a crescer para nos tornarmos o quê? Templo santo no Senhor. Então, quanto mais nós nos ajustamos a Cristo, nós passamos a ser morada do Senhor Deus. Mas
nós nos parecemos com Cristo e temos Deus morando e habitando em nós. Então, a moradia de Deus em nós, o tempo em que Deus habita em nós, isso está atrelado a quanto mais nós nos deixamos ser guiados por Cristo, a pedra angular. Quanto mais eu estou alinhado com essa pedra, quanto mais com Cristo estou eu alinhado, mais eu vou me tornando naon, santuário, morada, templo, não com toda a estrutura do santuário, não com toda a estrutura átrio, mas diretamente eu me torno o lugar santo do santo, onde Deus habita plenamente em mim, como habitava lá, ou como descia lá na arca da aliança. Todavia, a analogia não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou o templo santo. Então, o que Paulo está dizendo? Não, Paulo não está usando naon para falar do lugar santo lá no templo, tá? Mas sim do crente como templo do Senhor. Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. A gente falou um pouquinho sobre isso no início. Então a gente sabe que Deus, inicialmente, havia essa ideia entre os hebreus, entre os judeus, que Deus habita no templo, Deus está no templo. Tanto é que quando o tabernáculo era desmontado e levado posteriormente para algum lugar, dizia-se que Deus deixou tal lugar e foi em direção a outro. E quando foi montado em Siló, dizia que Deus está ali, a casa de Deus, a habitação de Deus em Siló. Por conseguinte, também, quando foram lá, dentro de Jerusalém, edificado o templo, aqui é a casa de Deus, morada do Altíssimo. Outro ponto interessante, ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes. A igreja é formada por judeus e gentios. Então, assim como a ideia que os judeus tinham de que Deus morava no templo, habitava ali, nós temos hoje a certeza, não a ideia, mas a certeza de que Deus habita também individualmente. Ou seja, não é só o fato do ajuntamento, mas em cada cristão ao redor do mundo, em cada crente, em cada servo, em cada santo, em cada salvo, em cada pessoa que ama o Senhor, Deus habita dentro dessa pessoa, Deus está dentro dessa pessoa, habitando nela, tá? Concluindo aqui, a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Esse é o ponto, essa é a linha, essa é a ideia. Para você aí, eu quero deixar uma coisinha só. Não vou explicar, mas eu quero ler com vocês aqui. Deus não habitava no templo, Deus não estava em lugar feito por mão de homem. Eu quero ler um versículo aqui e se você se interessar, me procure para a gente falar um pouco sobre isso aqui, que eu acho que é bem interessante o que eu tenho aqui para dizer para vocês. A princípio, vou eu abrir aqui a minha Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 23, você pode ler também na sua Bíblia aí, tá? Capítulo 23, verso 21, e diz: "E o que jurar pelo templo", Jesus disse, "jura por ele", ou seja, pelo templo, "e por aquele que nele habita". Quem é aquele que nele habita? Quando Jesus disse que quem jura pelo templo, jurava tanto pelo templo, quanto aquele que habitava no templo. Quem é que habitava no templo? Deus habitava ou não no templo? Deus habita ou não em lugares feitos pela mão do homem? Fica aí a pergunta. Contate-nos e vamos falar um pouquinho sobre isso. Esse tempo aí, todo mundo em casa, pandemia, Covid, pode ser um assunto bom da gente debater e falar um pouquinho e aprender mais da palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Tá? Fiquem com Deus. Até a próxima. A paz do Senhor Jesus. É um grande prazer. Deus abençoe a todos. Em nome de